Queridos, eu peço que os irmãos e os amigos abram a palavra do Senhor na primeira carta de João. Hoje nós vamos considerar apenas um verso, o verso 23 do capítulo 3. O meu intuito era terminar o capítulo 3 hoje, mas não deu. Tem muito conteúdo apenas nesse verso, então os irmãos, nós vamos considerar hoje o capítulo, o versículo 23, e depois daremos sequência. Depois de algumas, por razões diversas, não apenas pelas minhas férias, a gente parou um pouco na exposição de 1 João, então você deu uma descansada de mim e de 1 João, e agora nós vamos dar continuidade. Então abra a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, vamos considerar o verso 23. Quando você tem filhos novos, como eu tenho, uma menina de 1 ano e 5 meses, se eu não estiver enganado, você tem a oportunidade de aguçar a sua atenção para alguns comportamentos de uma criança que revelam um coração pecaminoso. Eu já disse isso aqui algumas vezes, o pastor Raik já disse algumas outras vezes. Eu acho que a Paola e a Radassa são as maiores vítimas dessas observações aqui neste púlpito. Certamente, em breve, o Joizinho, o novo filho do pastor, não vai escapar e também vai ser usado como ilustração, tenho certeza disso. Só que, além disso, da mesma forma, novos pais se atentam, pelo menos deveriam se atentar, para a forma como outros pais mais experientes conduzem a criação de seus filhos. Teoricamente, isto é lógico e até sábio, uma vez que muito do que nós aprendemos como fruto de observação. Pelo menos, deveria ser assim. Infelizmente, via de regra, observar os pais no mundo não tem sido fonte de grande aprendizado. A forma como se criam filhos atualmente é muito estranha, especialmente quando nós saímos do campo de visão da comunidade da igreja. Um exemplo claro disso é visível, de como é estranho hoje em dia como o mundo cria as crianças. Um exemplo claro disso é quando os pais são contrários a adoções de regras e consequente disciplina em caso de descumprimento das regras. Logicamente, então, como consequência dessa forma de pensar, as crianças fazem o que bem entendem. Eu vou dar 2 exemplos. Quando a Paola era recém-nascida, até acho que 5 meses de idade, aproximadamente 5, 6 meses, nós morávamos em um condomínio que possui uma grande área de circulação, onde crianças brincavam e etc. E todo mundo que já teve filha que sabe que você tem que levar para passear, pegar um sol e etc. E muitas dessas vezes, quando eu tive a oportunidade de levar, as várias crianças brincando lá embaixo vinha querendo mexer com a Paola. E eu que tinha que coibir as crianças enquanto os pais ficavam do lado com cara de bobo. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo foi recentemente. Eu estava em um aniversário de um filho de um amigo, e não são amigos aqui da igreja, nós estávamos no aniversário de um filho de um amigo, e eu me sentei à mesa com um grupo de amigos antigos meus, todos pais hoje em dia, casados e pais de crianças. E na conversa, um dos meus amigos começou a se queixar de ter um filho de 4 anos, aproximadamente 4 anos, começou a se queixar do comportamento, e eu ouvi aquilo lá e eu perguntei, mas você já deu umas palmadas nele? Quando eu confesso aos irmãos que eu perguntei na maior inocência, porque para mim a resposta lógica era sim. Porque se a minha neném tem 1 ano e 6, 1 ano e 5, já pegou umas palmadinhas, quem dirá com 4? E eu perguntei inocentemente, e a resposta foi não, ele nunca apanhou, nunca pegou palmada. Quando eu disse que a minha já tinha pego, rapaz, eu fui altamente recriminado na mesa. Fui altamente recriminado.
Disseram assim, parênteses aqui, disseram assim: se ele é assim com as filhas, quem dirá com as ovelhas? É a visão do mundo, meus irmãos. Graças a Deus, é que diante desse quadro de escassez de exemplos positivos no mundo, nós podemos recorrer a um modelo paterno perfeito e muito superior, que é o de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, a experiência de filiação e comunhão com o Pai é estritamente relacionada à obediência aos mandamentos do Pai. Então, se tem um Pai que estabelece mandamentos e regras, e que estabelece disciplina em caso de descumprimento de mandamentos e regras, esse Pai é o Deus celestial, aquele a quem nós devemos imitar. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um mandamento indispensável, que é exigido de todo filho de Deus. Todo filho de Deus, sem exceção, todo filho de Deus deve cumprir este mandamento que nós vamos considerar hoje, sob pena de não ser filho de Deus. É o que a Bíblia nos revela. Então vamos finalmente ler o nosso verso que iremos considerar. 1 João capítulo 3, versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele ordenou. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda não só a compreender o que Tu queres ensinar, Senhor, por meio deste verso, mas também a viver apesar de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos conduz na Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para matar a saudade dos queridos, eu vou fazer um breve contexto, um breve apanhado aqui na carta de 1 João. Em meio aos falsos mestres ali da região das igrejas da Ásia, que negavam a encarnação de Jesus, possuíam uma vida imoral e negavam a importância de ajudar aos irmãos necessitados, João escreveu os 3 primeiros capítulos desta carta para capacitar, para dar meios para a igreja reconhecer quem de fato tinha comunhão com Cristo, quem de fato é filho de Deus, quem de fato faz parte da igreja. E ao ensinar, ao capacitar a igreja, João destaca os 2 principais distintivos para diferenciar os verdadeiros cristãos dos falsos. E os 2 são obediência a Deus, que caracteriza os verdadeiros. Obediência a Deus, 1 João 2,3, e amor ao próximo, 1 João 2,9 e 10. Meus irmãos, eu estava, um outro parênteses, hoje eu estou cheio dos parênteses, aqui eu estava com saudade, estou cheio dos parênteses. Eu estava refletindo sobre esse contexto, que eu repito frequentemente, e esse pequeno parágrafo que eu acabei de ler, os 2 principais distintivos, são as lições mais importantes que você pode aprender dessa carta. Esse aqui, se você sair depois das, não sei quantas mensagens eu terei em 1 João, nós estamos pela 25ª aqui, se eu não estiver enganado. Se você sair ao final do livro, com isso bem firmado no seu coração, ciente disso, já vai ter valido a pena. Quais são os 2 principais distintivos de um crente? Obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus e o amor ao próximo. Pronto. Isso aí é o centro do que João está tratando aqui. Mas o capítulo 3 prossegue. Fecha o parênteses. Nos versos 7 a 10, vimos uma dura mensagem, então, de João sobre a filiação espiritual dos homens. Preste atenção nesse aqui. Se você quer, depois você pode entrar na internet para acompanhar quando eu expus esse texto aqui. Olha o que diz lá 1 João 3,10. Acompanhe na sua Bíblia. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Só existe 2 pais. Tá certo? Só existe 2 pais espirituais. Não existe órfão espiritual. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem terceira opção. Então, o texto continua. Quem não pratica a justiça, ou seja, quem não obedece, o mesmo que eu acabei de dizer lá em cima, não procede de Deus, ou seja, não é filho de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão.
É só João repetindo com outras palavras o que eu acabei de dizer. Nos versos 11 a 21, e isso aqui foi considerado em mais de uma mensagem, João reintroduziu. Primeiro ele começa tratando de obediência, e a partir do verso 11 do capítulo 3, ele volta os seus olhos para o amor ao próximo como tema central, esclarecendo que os filhos de Deus serão identificados por amar uns aos outros, e que o amor com ações e não só com palavras é um poderoso testemunho de que nós somos, de fato, filhos de Deus. Se as nossas ações em favor dos nossos irmãos é um amor bíblico, isso é um grande sinal de que nós somos filhos de Deus. Na última mensagem antes desta, que nós iremos considerar hoje, quando vimos o verso 22, leia aí na sua Bíblia o verso 22, eu não vou ler, mas você pode acompanhar. Vimos que Deus não é um gênio da lâmpada, obrigado a realizar os desejos de seus mestres humanos, mas que Ele, Deus, concede aos filhos quando estes obedecem os seus mandamentos e fazem o que lhe agrada. Deus é um pai amoroso com um filho que obedece e agrada a Ele. É um exemplo bem diferente do mundo. A esses filhos Deus concede os pedidos. Hoje vamos ver quais ou qual, e aqui você vai entender porque há essa duplicidade de quantidade. Hoje nós vamos ver quais ou qual mandamento estão associados à condição de que os filhos gozem o favor de Deus e como estes mandamentos são inseparáveis. É isso que nós vamos considerar no nosso verso. O primeiro ponto que eu chamei de a fé no único Jesus. A fé no único Jesus. Está na parte A do verso 23, que eu vou ler novamente só a parte A. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Para aí. É interessante notar neste verso como João condensa em apenas um mandamento dois comandos distintos. Isso revela o quê? Revela um nível de complementariedade indissolúvel dos comandos que vêm a seguir. Esses dois comandos, que João chama de um mandamento, são inseparáveis. É por isso que João chama os dois de um mandamento. A primeira parte do mandamento é essa que eu acabei de ler, que creiamos no nome de seu Filho Jesus. Crer no nome de Jesus é o mesmo que crer em Jesus. Vou repetir, porque às vezes a gente lê muito rápido e já sabe e está acostumado. Mas note que João não diz creia em Jesus. João diz creia no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus é o mesmo que crer em Jesus. João emprega o termo nome no sentido oriental. Lembrem, os destinatários de João eram as igrejas da Ásia, onde o nome de uma pessoa, especialmente naquele contexto, representava o que a pessoa era. E é interessante que esta é a primeira vez nesta carta, que João fala sobre a necessidade de crer em Jesus, ou no nome de Jesus, que é a mesma coisa. É a primeira vez. Apesar de que, no seu evangelho, ele destaca isso inúmeras vezes. E isso tem uma explicação. É pelo fato de que os falsos mestres que João combate na carta afirmam acreditar em Jesus, como os demais. Aqueles mestres gnósticos que eu comentei aqui na introdução, eles afirmavam crer em Jesus. O que eles não afirmavam era crer no Jesus conforme revelado aos apóstolos. Logo, o que João precisava confrontar é que tipo, esse aqui é um ponto central do sermão, meu irmão. O que João precisava confrontar é que tipo de Jesus eles criam. A única fé que cumpre o mandamento exigido por Deus aos seus filhos é a depositada em Jesus Cristo, Filho de Deus.
É isso que João está dizendo. E quando João chama Jesus, quando João diz seu filho Jesus Cristo, ele está qualificando um tipo único de Jesus de duas formas. Me acompanhe. Quando João diz que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo, ele está trazendo duas qualificações ao Senhor Jesus. Uma, como filho de Deus, duas, como Cristo. Em ambas as qualificações, o título aponta para a divindade plena do ser de Jesus. E era isso que muitos pregadores gnósticos negavam. Lembre, eu já falei aqui inúmeras vezes. Existiam dois tipos de negativa quanto ao Senhor Jesus pelos mestres gnósticos. Uns diziam que ele não veio em carne, porque a carne era pecaminosa. Então, se ele é Deus, se ele é bom, é maravilhoso, ele deveria ser um espírito ambulante. Em outras palavras, era isso aqui. Porque a matéria em si, segundo aquele erro gnóstico, ela é impura. Então, Deus não poderia ter matéria. De outro lado, consequentemente, então, eles negavam que o Jesus homem, o Jesus físico e material, pudesse ser Deus. E João diz assim, não, você precisa crer que Jesus, o homem, é Filho de Deus e o Cristo. O título Filho de Deus, atribuído ao ser humano Jesus, revela que Jesus possuía e possui a mesma natureza de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, revela dizer que Jesus Cristo possui a mesma natureza da divindade. O título de filho revela muito mais do que o nosso contexto traz. Para o nosso contexto, ser filho de alguém, nós, no contexto ocidental dos nossos dias, ser filho de alguém é outra pessoa que foi gerada por fulano, beltrano, ciclano. Não era essa a mentalidade do autor bíblico. Quando ele diz que Jesus, o ser humano, é filho de Deus, ele está dizendo que Jesus tem a mesma natureza, a mesma substância, que Jesus é igual a Deus. É o que o autor de Hebreus vai deixar bem claro em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, parte A. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. E está aqui, ele ratificando o ensino de João. Ele tem o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que o autor de Hebreus está dizendo, a semelhança de João, é que Jesus Cristo é Deus. Em outras palavras, essa era a fé apostólica. Jesus Cristo é Deus. O comando divino, então, exigido dos filhos de Deus é que creiam segundo esta palavra. Lembrem-se, meus irmãos, uma passagem que pode ilustrar bem essa realidade. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles diziam que Jesus era, você lembra dessa oportunidade? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 17. Note a pergunta do Senhor Jesus e note como a pergunta foi satisfeita aqui nesta passagem. Chegando Jesus, Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Aí eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus para: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante desta resposta correta, desta resposta ortodoxa, responde Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso que você acabou de dizer não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Portanto,
a questão principal neste ponto, meu querido e minha querida, não é somente crer em Jesus, mas crer naquilo que Deus ensina acerca de Jesus, que Ele é o Messias prometido, o Cristo e o próprio Deus. Inclusive, essa foi a razão pelo qual João, o apóstolo João que escreveu essa carta, escreveu o seu evangelho. Você sabia disso? Olha lá, João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Diz assim, se você não tiver marcado, eu aconselho, esses dois versos são muito bons. João, capítulo 20, versículo 30 a 31. João, concluindo quase o evangelho, diz assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos, e está aqui a razão, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E então, a partir disso, crendo, tenham a vida em seu nome, tenham vida em seu nome. Aqui tem várias lições para mim e para você. A primeira, a mais básica de todas, é que fé apenas não salva. O que salva é a fé no Jesus revelado nas Escrituras. O que salva é crer no Cristo conforme revelado pelo próprio Deus por meio do seu Santo Espírito. É nesse Cristo, é a fé nesse Cristo que salva. Essa é a primeira lição. Esta lição, inclusive, foi a mais importante ensinada pelo apóstolo Paulo. Ensinar que crer no Cristo segundo as Escrituras é o que salva, foi a lição mais importante que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas. Como ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Olha o que Paulo diz. Isso aí já deve ter marcado aí na sua Bíblia. Se não tiver, meta a ficha. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti, e esse primeiro aqui não é de ordem cronológica, mas é de ordem de importância. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E o que foi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados de qualquer jeito, do jeito que eu acho que é, do jeito que meu coração diz que é. Não, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a fé que salva é a fé no único e verdadeiro Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador de todo aquele que nele confia a sua vida, o Salvador revelado na Bíblia Sagrada. Todo o resto é invencionice humana. E a humanidade tem uma grande criatividade, muita criatividade. Nos 5 primeiros séculos da história da igreja, os primeiros 500 anos da história da igreja, essa foi a maior dificuldade enfrentada, qual seja a compreensão quanto à pessoa do Senhor Jesus. Neste período, durante 500 anos, surgiram diversas heresias quanto à compreensão da natureza de Jesus Cristo. Eu vou apenas nomear, você não precisa conhecer isso, é só para você enxergar a variedade: ebionismo, docetismo, adocionismo, modalismo, apolinarianismo, arianismo, monofisismo e nestorianismo e etc. Em resumo, todos esses nomes estranhos afirmavam, uns, a divindade de Jesus, que Jesus era Deus, mas que não era humano. Outros afirmavam que Jesus era humano, mas que Jesus não era Deus. Um terceiro grupo, afirmava que a natureza humana e divina se misturaram para gerar uma terceira natureza. Todas essas opções estão equivocadas, segundo o ensino das Escrituras. Foi o que ficou definido no 5º século, mais precisamente no ano de 451 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia,
onde a cristologia, ou seja, o entendimento sobre Cristo, que eu e você devemos ter, ficou definido. E eu vou ler a parte inicial aqui da resolução quanto à pessoa de Cristo. Então, meu querido, pode parecer um pouco complexo, difícil, mas preste atenção, porque nós estamos falando do teu Salvador. Nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, em que você afirma confiar a sua vida. Você deve conhecê-lo. Olha, esses homens resumiram o ensino da Escritura quanto à pessoa do Senhor Jesus. Eles disseram, na verdade, né? No concílio, na declaração de fé de Calcedônia: fiéis aos santos pais, os apóstolos, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito, está aqui, olha o ponto. Perfeito quanto à divindade, ou seja, Deus perfeito, e perfeito quanto à humanidade, humano completo. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, da mesma substância do Pai, segundo a divindade, e da mesma substância de nós, da nossa substância, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, à exceção do pecado. Gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, eternamente gerado, em outras palavras. E nestes últimos dias, segundo a humanidade, por meio da Virgem Maria, por nós e para a nossa salvação. Esse, e apenas esse, é o Jesus Cristo da Escritura Sagrada. É aquele a quem João conclama os filhos de Deus a terem fé. Infelizmente, mesmo depois de 1500 anos deste concílio, ainda sobrevivem muitas heresias contra a pessoa de Jesus Cristo. Algumas destas heresias negam de forma clara a divindade do Senhor Jesus, dizendo, afirmando que Jesus não é Deus, como, por exemplo, testemunhas de Jeová fazem, como, por exemplo, muitos teólogos liberais fazem, como, por exemplo, os mormons fazem. Esses grupos que eu citei declaradamente não creem no Senhor Jesus conforme a palavra do Senhor, não creem no Senhor Jesus como Deus. E esses são apenas os grupos declarados. Há também os mais sutis, que defendem Jesus somente como um homem sábio do passado, ou um revolucionário amoroso, um salvador inclusivista que ama todos, o Jesus gay, o Jesus LGBTQI, não sei das quantas a mais. Estas pessoas, em outras palavras, negam a plenidade da divindade de Jesus Cristo, pois negam a santa e justa divindade do Senhor Jesus. Há também, de outro lado, tolos que negam a natureza humana que Jesus Cristo é um homem, como se Jesus tivesse deixado o seu corpo glorificado e vivesse apenas como um espírito. É um pensamento mais genérico, não sei se tem grupos organizados que pensam assim, mas apesar de genérico é difundido. Talvez você mesmo tenha uma impressão errada quanto a isso, de que Jesus hoje é só um espírito. Não, Jesus vive no corpo glorificado. O mesmo corpo que os filhos de Deus, os crentes nele, um dia terão. É a nossa esperança que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Assim como Jesus tem esse corpo glorificado, novo, sem pecado, um dia nós teremos também. A esse erro, infelizmente, até comum, já vi líderes ensinando isso. Leia o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 a 11. Olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 a 11. E eles, os apóstolos, os discípulos, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, Jesus, enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e que esses homens disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará como? Em espírito? Não. Voltará da mesma forma, do mesmo jeito, igual como o viram subir. Meu querido, minha querida, nenhum desses, tanto os que negam a divindade de Jesus, quanto os que negam a humanidade de Jesus, nenhum desses Jesus inventados é o único e verdadeiro Jesus revelado nas Escrituras. 100% Deus, 100% homem, sem mistura, sem confusão, que está agora sentado na destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que um dia há de vir julgar os vivos e os mortos, e que perante Ele, e somente dele, um dia se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É só esse Jesus, é o único Jesus que salva, é a única fé capaz de nos livrar da condenação. O segundo ponto, eu chamei de uma consequência da fé correta. Está na parte final do verso 23, mas eu vou ler o versículo todo para fazer mais sentido. E este é o seu mandamento, um mandamento que ele divide em 2 comandos: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Aqui temos a segunda parte deste mandamento segundo João, que é a que nós nos amemos uns aos outros. Além de crer em Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus, também devemos amar todos que creem da mesma forma, que são nada mais, nada menos do que nossos irmãos em Cristo. Esse mandamento já foi mencionado por João nesta carta, e nós consideramos aqui quando da exposição de 1 João capítulo 2, verso 10. E diz lá: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Inclusive, João já havia destacado que é justamente, como eu disse na introdução, o amor para com nossos irmãos que nos identifica como cristão. Está lá em 1 João capítulo 3, versos 14 e 16 a 16. Diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quer saber o que é o amor? Quer identificar quem ama? Está aqui, nós acabamos de ler. Quem é filho de Deus? Nós acabamos de ler. Contudo, a repetição deste comando agora serve com o intuito de reforçar a inseparabilidade, a impossibilidade de divisão que há entre a fé no Cristo verdadeiro, em Jesus Cristo Deus, e o amor ao próximo. É impossível separar. Sabe por quê? João fala na sequência: por como ele nos ordenou. Se o próprio Deus, Jesus, o Cristo, o Messias, Deus, ordenou que nós amássemos um ao próximo, amássemos ao próximo, ao nosso irmão, então esses 2 comandos são indissociáveis. Foi o que Jesus disse na presença de João, como revelado em João capítulo 13, verso 34. João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Se Jesus Cristo, eu confesso que Jesus é Deus, consequentemente eu devo obedecê-lo. Não há conclusão mais lógica do que essa. Só que observe um detalhe aqui, até um tanto inquietante, neste comando do Senhor Jesus no Evangelho. Há uma importante qualificadora, há uma importante
característica que deve ser necessária no amor entre irmãos em Cristo. Qual é, pastor? Olha o que Jesus diz, de que o amor entre os irmãos deve ser semelhante ao amor de Jesus para com seus discípulos. Ou seja, em outras palavras, que o amor entre irmãos deve ser semelhante ao amor de Jesus por sua igreja. É a mesma coisa. Ele está dizendo, amem-se uns aos outros. Esse é o comando que João está se referindo na sua carta. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E essa palavrinha como aqui que João destaca no Evangelho, ela tem o significado de na mesma proporção, na exata medida. E como foi? Qual foi a proporção? Qual foi a medida que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu já repeti aqui algumas vezes o que é o amor bíblico. E já repeti, consequentemente, o que não é. O amor bíblico não é o sentimento. O amor bíblico é uma regra suprema de ação para todos aqueles que querem ser seguidores de Jesus. Logo, amar significa agir em favor do próximo, independente de qual seja o seu sentimento. Esse é o único e exclusivo amor bíblico. Mas olha uma conclusão seríssima aqui, meus queridos. João está dizendo que nosso dever de agir em amor para com os nossos irmãos em Cristo deve ser o mesmo do dever de agir em amor do marido para com sua esposa. Eu vou repetir porque quando eu entendi isso aqui, eu tive um choque lá em casa. Se Jesus diz que o marido deve amar a esposa da mesma forma como Cristo, se Paulo diz, como Cristo amou a igreja, e Jesus disse aos discípulos que vocês devem amar uns aos outros como eu os amei, consequentemente Jesus está colocando na mesma situação, no mesmo patamar de qualificação de amor. O padrão a ser seguido é o de Jesus amando, e Jesus ama de forma que se entrega. Ambos os amores, assim como o marido ama a esposa, e consequentemente a esposa o marido, assim como você tem a inclinação em agir em favor do seu cônjuge, você tem a inclinação de agir em favor do seu irmão. É claro que as relações são diferentes, não enxergue de forma tola isso aqui, mas o padrão a ser buscado é o do amor do Senhor Jesus, que entregou sua vida. E aqui há umas lições para mim e para você. A primeira é que é impossível afirmar crer de fato no Jesus da Bíblia e não amar aos irmãos. É impossível. Não existe ortodoxia verdadeira, ortodoxia conforme a doutrina, o entendimento correto, sem a ortopraxia, a prática correta. O sangue de Jesus Cristo não foi derramado apenas por mim e apenas por você, mas foi derramado por nós, e foi derramado pela sua igreja, e é por isso que nós temos que olhar aos nossos irmãos com o mesmo coração inclinado de Jesus e agir em amor para com eles, porque o sangue de Jesus foi derramado por todo crente. Foi só por você, foi só por mim. Como consequência desse sangue santo e puro do sacrifício do Senhor Jesus, quando Jesus olha do céu para os seus filhos na terra, quando Deus olha do céu para os seus filhos na terra, Ele não enxerga a nossa própria vida, a nossa impureza, os nossos defeitos. Não, a Bíblia diz que houve uma troca. Ele enxerga em nós a santidade, a justiça, a pureza, a vida de Cristo. Isso quer ser cristão.
Como nós queremos julgar nossos irmãos com justiça própria. A palavra chama aqueles que fazem isso de hipócritas. Que nós, na verdade, isso aqui é um dever de todos nós, de todos nós, devemos tirar a trave dos nossos olhos antes de olhar para o cisco do olho do nosso irmão. A razão é essa. Porque se é irmão, se crê em Senhor Jesus como Deus, se busca viver uma vida de obediência apesar dos defeitos, por ele foi derramado o sangue de Cristo e a justiça de Cristo foi imbuída. Assim como por você, se você faz o mesmo. A nós cabe o esforço de amar e servir ao próximo, mas o próximo de forma indiscriminada, qualquer um. Nós temos o comando bíblico de amar a todos. E amar, repito, não é sentimento, é serviço. Mas existe um comando muito mais qualificado, muito mais especial, que é que nós amemos nossos irmãos em Cristo. E aqui eu vou citar alguns exemplos que nós poderíamos melhorar muito, eu poderia melhorar muito. Ore pelo seu irmão, sofra a dor do seu irmão, se alegre com a vitória dele. Quando o irmão precisar, converse. Se você tem possibilidade, apoie materialmente, se apoie profissionalmente, demonstre amor não só de palavras, não só de cumprimentos, mas de agir em favor, porque esse é o amor de Cristo, e nós devemos amar como Cristo amou. Meu querido e minha querida, se você olha para dentro de si mesmo, não existe pregação que não seja pregada primeiro para o pregador. Quando eu lendo, eu escrevendo essas coisas, eu disse, meu Deus, eu preciso melhorar muito. Mas o fato de nós precisarmos melhorar não deve ser razão para nós nos acomodarmos. O fato de ser difícil não é razão para não fazer. Pelo contrário, temos que sair daqui encorajados a ser irmãos melhores. E quando está difícil, eu não consigo, eis a boa notícia, você não precisa fazer nada sozinho. Recorre ao trono da graça, pede ajuda do Senhor, que Ele derrama a bênção daqueles que se humilham e buscam. O Senhor concede graça ao humilde, aquele que diz, eu não consigo, Senhor, eu preciso de Ti. Mas ao soberbo, que diz, eu não preciso mudar, está bom como está, a esse o Senhor resiste. Assim como nos empenhamos, e também nem sempre é fácil, todo mundo aqui que é casado sabe, assim como nos empenhamos em amar nossos cônjuges, devemos nos empenhar em amar nossos irmãos. A palavra do Senhor está falando não sobre ações, não é para você sair, agora não vou sair com a minha esposa, vou amar meu irmão, não é assim. O que a palavra do Senhor está dizendo é que nós temos que ter a mesma disposição de coração, tanto em favor da nossa família, como dos nossos irmãos. É por isso que o nome é irmãos, porque nós somos uma família em Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado por cada um da família do Senhor Jesus. Concluindo, não tem reloginho, então hoje eu meti ficha, nem sei quanto tempo foi. Assim como uma moeda ou uma cédula incompleta com apenas um lado não tem valor comercial em si, aquele que confessa Jesus biblicamente e não ama seus irmãos, ou aquele que ama seus irmãos, mas não crê em Jesus biblicamente, não possui razões para ter esperança no porvir. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e passar a amar nossos irmãos enquanto há tempo. Só assim podemos saber, ter certeza, que somos filhos de Deus e confiar no favor do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém.